ler os versículos 14 a 17. 2 Coríntios 2, capítulo 2, de 14 a 17. 2 Coríntios 2, de 14 a 17. Você já achou? Ok. Eu faço a leitura na versão século 21. Acompanhe na sua versão. Diz assim o apóstolo Paulo aos crentes em Coríntios e a nós. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na presença de Deus. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe sua Bíblia aberta para acompanhar. Eu queria falar sobre marcas de um cristão autêntico. Uma das grandes questões nesses nossos tempos pós-modernos é definir o que é o cristianismo. Ou definir o que é ser cristão. E essa não é uma tarefa muito fácil. Em alguns países africanos, por exemplo, no Oriente Médio também, eles têm uma verdadeira ojeriza pela palavra cristãos. Eles associam cristãos às grandes tragédias sociais e econômicas acontecidas nos seus países. É claro que é uma leitura muito equivocada em vários aspectos, mas eles têm um verdadeiro horror ao nome cristão. Cristãos, para eles, é alguém, um grupo que explorou-os, tirou proveitos de uma cultura mais fraca e impôs uma determinada cultura a eles de uma forma arrogante. Então, ouvem falar em cristãos, eles querem tudo menos envolvimento com cristãos. Mas nós aqui, nos dias de hoje, nós também enfrentamos problemas muito sérios com o conceito de cristãos na nossa cultura. Por exemplo, eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande em me identificar e dizer quem eu sou. Quando me perguntam sobre a minha espiritualidade, porque se eu digo que sou evangélico, eu sei que é muito complicado ser evangélico hoje no Brasil. A gente não sabe muito bem o que é evangélico no Brasil. Há tanta coisa maluca se dizendo evangélica, que a gente não sabe dizer exatamente o que é. Quando, por exemplo, eu ouço na TV sobre a bancada evangélica do Congresso Nacional, eu sinto um asco muito grande, irmãos. Eu não sei o que os irmãos sentem, mas eu sinto. E de forma nenhuma aquelas pessoas me representam. Eles se dizem evangélicos, mas eles não me representam. Você está entendendo a nossa dificuldade? Aí eu posso dizer, não, eu sou protestante. E as pessoas vão me perguntar, mas você protesta contra o quê? Aí eu, para tentar esclarecer, eu vou dizer, olha, eu sou herdeiro da Reforma Protestante do século XVI e vai piorar um pouco. A minha experiência é que essa explicação piora um pouco. Sabe por quê? Porque eu, então, vou ter que dar uma aula de história para que aquelas pessoas consigam
entender aquilo que eu sou. Se eu digo que sou batista, é também confuso. As pessoas não sabem quem são os batistas. E dá muito trabalho explicar. Eu tenho visto que até pastores batistas não sabem hoje dizer o que são os batistas. E aí fica difícil, irmãos. Talvez seja melhor eu me definir como um discípulo de Cristo, dizer eu sigo a Jesus de Nazaré. E dizer alguma coisa assim, dizer para eles que eu sigo a Jesus, eu sou alguém que quer viver em obediência a Jesus, e eu quero ter o sentimento que Jesus tem, o pensamento que Jesus tem. E é isso, meus irmãos, é um desafio muito grande para nós, porque nós precisamos ter marcas de Cristo e marcas de um cristianismo que seja autêntico. E aí, o que é um cristão? Como é que nós definimos um cristão? Aí eu dou graças e louvores porque eu tenho a palavra de Deus. E em particular eu tenho esse texto aqui, porque nós temos aqui pelo menos 3 marcas de um cristão autêntico. São marcas de um cristianismo que não pode ser falsificado. E essas características só existem em pessoas que realmente se renderam a Jesus e entenderam a fé cristã genuína e entenderam o que é ser discípulo de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo tem que definir isso nessa carta, sabe por quê? Porque a igreja de Corinto, a qual ele está escrevendo, era uma igreja muito complicada. Talvez seja a igreja mais complicada do Novo Testamento. De vez em quando eu ouço crentes dizendo assim, seria muito bom que nós voltássemos à igreja primitiva. E aqui nós temos uma igreja primitiva muito complicada. Mas que igreja primitiva? A igreja de Corinto, por exemplo, eu não gostaria de ser membro dela, e muito menos pastor, de jeito nenhum. Apesar dela ter todos os dons espirituais e de ser uma igreja de Jesus Cristo, era uma igreja marcada por divisões, era uma igreja marcada por confusões teológicas, havia conflitos entre os irmãos, havia dificuldade em entender doutrinas simples como a doutrina da ceia do Senhor, por exemplo. Eles também tinham dificuldade em entender sobre a ressurreição de Jesus. Essa igreja, por exemplo, questionou o próprio apóstolo Paulo, que a fundou. Foi ele o organizador dessa igreja. E aí, passados uns anos, ela começou a questionar o apóstolo, começou a duvidar da sua apostolicidade, começou a duvidar, pôr em xeque a sua vocação. E agora muitos estavam querendo que o apóstolo Paulo mandasse carta de presbitérios ou sínodos de Jerusalém, para que eles pudessem aceitá-lo como pastor. Está entendendo? Então, Paulo se sentia muito triste ao escrever essa carta aqui. Essa é uma das cartas mais tristes de Paulo. Mas Paulo, orientado pelo Espírito Santo, começa a ensinar quais são as marcas inconfundíveis, quais são as características de um cristianismo autêntico, de um cristão autêntico. E eu quero realçar nessa noite 3 dessas marcas, porque elas são inimitáveis e não podem ser falsificadas. As pessoas podem até tentar fazer, tentar imitar, mas não vão conseguir, porque não dá para falsificá-la se você não for um cristão autêntico. Em primeiro lugar, primeira marca de um cristão autêntico,
um cristão verdadeiro é que ele tem uma gratidão constante, porque ele sente que a sua vida é um sucesso constante. Pastor, como é que é isso? É isso mesmo que eu vou falar, mas tenho que explicar. Ele tem gratidão constante porque a sua vida é um sucesso constante. Versículo 14 diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E é isso aqui, é extremamente complicado, sabe por quê? Porque quando nós dizemos graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ele não está dizendo que em algumas vezes Deus nos conduz em triunfo. Ele não está dizendo eventualmente Deus nos conduz em triunfo. Mas ele diz uma palavra muito complicada, ele diz sempre. Você sabe que na vida conjugal eu digo para os casais que vão se casar o seguinte: olha, evitem usar duas palavrinhas no relacionamento conjugal. A palavra nunca e a palavra sempre. É a terceira guerra mundial na sua casa. Tá? Se você, esposa, está reclamando do seu marido e você diz assim: você nunca faz nada, você nunca me ajuda em casa. Ele vai ficar revoltado com você, porque em 1983, lá no dia 7 de agosto, ele lavou um copo. E como é que você não viu isso? Então não é nunca. Quando você diz sempre, você também está exagerando. Então nunca e sempre é complicado. Mas esse termo aparece que Deus sempre nos conduz em triunfo. Em Cristo nós sempre somos conduzidos em triunfo. Aí você para analisar esse texto e diz: mas pastor, espera aí. Eu acho que alguma coisa está errada aqui, porque eu conheço a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um homem que passou por muitos sofrimentos. Ele foi açoitado várias vezes. Ele foi injustiçado em outras vezes. Ele, certa vez, no auge do ministério dele, quando ele estava fazendo viagens missionárias, Deus permitiu que homens incrédulos, homens ímpios, o pegassem e o metessem, colocassem numa prisão. Paulo foi acorrentado, colocado nessa cadeia e só não morreu porque ele tinha cidadania romana e então ele apelou para César. E então ele queria ir até o imperador romano para poder se defender, porque ele não se sentia seguro ali, porque se ele fosse julgado ali, ele não teria um julgamento justo. E ele chegou a Roma, foi acorrentado lá, colocado sob vigília de 24 horas por dia. Vários rapazes da elite do exército romano começaram a vigiá-lo por 24 horas. De que sucesso o Senhor fala? De que sucesso o apóstolo Paulo fala? De que sucesso ele está falando? Quando você vai para a carta de Paulo aos Filipenses, você vai entender o que ele está dizendo, porque ele diz no capítulo 1, versículos 12 e 13 o seguinte: irmãos, quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Ele começa falando da experiência maravilhosa que ele teve na prisão. Ele diz o seguinte: eu sou um prisioneiro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, prisioneiro em Cristo Jesus. Eu estou na cadeia, sabe por quê? Porque Jesus queria que eu viesse para cá e eu só estou aqui porque na bondade de Deus,
nos propósitos santos dele, ele queria que eu estivesse aqui nesse lugar. E aí ele começa a falar de coisas que aconteceram ali, na cadeia. E ele diz que essas coisas contribuíram para o progresso, para o avanço do Evangelho. Ou seja, Deus estava permitindo tudo isso que ele estava passando para a própria glória de Deus. E ele está dizendo, Paulo, Deus está me abençoando dessa forma. Estou sendo usado para a glória de Deus. Imagine se eu estivesse no lugar de Paulo. No auge do meu ministério, e eu fosse colocado numa cadeia e sendo vigiado 24 horas, eu diria para Deus uma série de coisas, eu ia colocar algumas questões para Deus. Eu diria, Deus, eu acho que o Senhor errou, acho que o Senhor está muito equivocado. O Senhor sabe que eu posso fazer muita coisa lá fora, mas o Senhor está me colocando aqui. O Senhor não pode permitir que esses homens façam isso que eles estão fazendo comigo. Afinal, eu sou filho de Deus, sou filho do Senhor. Mas Paulo não tem essa percepção. Ele faz aquilo que a gente chama de verdadeira reação em cadeia. Por quê? Porque aqueles soldados eram colocados ao lado dele para vigiá-lo, eram da guarda pretoriana. E ele fala disso na carta aos Filipenses. Ali em Roma, os meninos da guarda pretoriana, os jovens da guarda pretoriana, era a guarda da nobreza romana. O que era feito? Os filhos dos senadores eram colocados no serviço militar, mas eles não eram colocados na guerra, eles não eram colocados em lugares ruins. Eles eram colocados ao lado de indigentes políticos. Eram colocados para vigiar pessoas que, por alguma razão, estavam sendo acusadas, mas que não representavam nenhum perigo para o Império Romano. Então, olha o que aconteceu. Paulo chegou na cadeia, colocaram ali aqueles soldados, aqueles que se tornariam no futuro senadores de Roma, e colocaram esses ao lado de Paulo. Agora imaginem, quem estava preso? Paulo. Paulo ou aqueles soldados? Porque agora eles tinham de ouvir o apóstolo Paulo, querendo ou não querendo, o dia inteiro falando do Evangelho. De um Deus que havia se humanizado, um Deus que havia se tornado homem, de um Deus que havia morrido numa cruz e que havia ressuscitado. Agora veja que coisa interessante, quando Paulo vai chegando no final da carta de Filipenses, no capítulo 4, 22, ele começa a fazer uma série de saudações, e aí ele termina dizendo assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que aconteceu? Paulo começou a pregar o evangelho àqueles jovens, àqueles meninos, e eles começaram a se converter, e agora eles davam testemunho lá no sedado romano, na casa de César. E vocês estão entendendo o que Deus fez ao permitir que Paulo fosse preso? Deus pegou, jogou na cadeia e disse, pregue o evangelho. Que eles entendam que Deus tem um propósito para a vida deles, como Deus tem um propósito por você estar aqui nessa prisão. Outro detalhe, se eu tivesse na situação do apóstolo Paulo, eu estaria certamente reclamando. Ó céus, ó vida, ó azar. Mas Paulo não reclamou. O que ele fez? Agora ele tinha tempo para escrever. E escrever, quando eu falo que Paulo tinha tempo para escrever, a gente fica pensando que escrever era uma coisa fácil, como nós temos hoje. Você pega uma caneta e vai escrevendo. Mas não era nada disso. Naquele tempo, escrever não era uma coisa tão simples, não. Naquela época, Paulo não digitava textos.
como nós fazemos hoje. Você sabe como é que eram escritos aqueles textos? Eles eram escritos em pergaminhos, couro de cabritos, ou então em papiros, que eram um material feito de juncos que eram colhidos na beira do rio Nilo. Então era um processo bem demorado, complicado, longo, mas Paulo, parado, preso, inspirado pelo Espírito Santo, foi persuadido a escrever. E Deus dá para ele cartas que hoje nós lemos, são as cartas que nós temos ainda hoje. Deus colocou na cadeia e disse: Paulo, eu quero que você escreva. Sabe por quê? Porque vai ter um grupo de cristãos no século XX, deixa eu persuadir você um pouco mais, vai ter um grupo de cristãos em Teresópolis, que vai se reunir na primeira igreja, e vai começar a estudar isso, e eles vão começar a ler isso, e esses textos escritos aqui vão ser a referência do cristianismo para eles e para os séculos vindouros. Paulo jamais poderia imaginar ou entender que isso aconteceria com aqueles seus escritos. Lá na prisão, ele jamais poderia imaginar que aquelas cartas se tornaram best-sellers. Você está entendendo? Por isso Paulo está dizendo: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Meu querido, a sua história hoje você pode estar hoje passando por um momento difícil. Talvez você esteja passando por um momento complicado na vida. E você tem duas opções. A primeira é perguntar: Deus, eu quero aprender com o Senhor agora, porque o Senhor tem propósitos bons para mim nessa circunstância e situação que eu estou vivendo aqui, porque eu sei que o Senhor me ama. Eu estou aqui nesse lugar, eu quero louvar o teu nome da forma como eu quero que seja exaltado o Senhor na minha vida, eu quero que haja gratidão constante no meu coração e que isso faça uma diferença muito grande em mim. Mas vai fazer diferença entre o homem que tem o cristianismo verdadeiro e aquele que tem um cristianismo falso. Sabe por quê? Porque o falso cristianismo, em circunstâncias assim, começa a murmurar. A pessoa começa a murmurar. Sabe por quê? Porque ele não tem conceito de Deus, que Deus é sábio, santo, amoroso, justo. Quem não tem um Deus assim se desespera mesmo. As coisas não estão indo muito bem, elas não estão indo como eu esperava, e aí você não está entendendo os propósitos de Deus para a sua vida, porque só quem tem um cristianismo autêntico consegue agradecer e reconhecer que até mesmo quando passamos por situações difíceis, Deus está nos levando por caminhos que nos levam ao sucesso pela ótica de Deus. Característica de um cristianismo autêntico é a compreensão de que Deus sempre nos conduz em triunfo em Cristo. Aí eu vou ajudá-lo um pouco mais para você entender isso, falando de José do Egito. Ele foi apanhado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, deve ter apanhado muito dos seus irmãos, deve ter apanhado muito nesse processo todo. Ele era uma espécie de adolescente, bem moço, estava sofrendo demais. Ele chega lá no Egito, é vendido no mercado como escravo,
vendido na feira como um animal, vai para a casa de um homem rico, ali na casa desse homem rico, ele começa a prestar os seus serviços, ele começa a fazer coisas com excelência, de repente, quando as coisas começam a se acertar, surge uma outra crise, não bastasse a primeira, a rejeição da família de ter sido vendido como um boi, agora ele é acusado e vai ser levado para a cadeia. E ninguém que é levado para a cadeia, um escravo assim levado para a cadeia, ninguém leva ele passando as mãos nos ombros, mas é levado no tapa, é levado apanhando, talvez chicotes em cima, e ele vai parar na cadeia, e ali ele podia se desesperar. Mas ali Deus começa a revelar a misericórdia dele. Sabe por quê? Porque Deus queria usar a história de José para levá-lo a um lugar onde ele nunca imaginava que poderia estar. O que Deus estava fazendo na história dele? Estava o conduzindo em triunfo, até ele se tornar primeiro-ministro e se tornar o líder do Egito. O que Deus está fazendo na sua vida, minha irmã, meu irmão? Você é de Jesus. Deus está conduzindo a sua vida em triunfo. Talvez você ainda não sabe o fim que Deus tem em tudo que Ele quer fazer em você. O que Deus está fazendo com a sua vida? Você é capaz de reconhecer o mover de Deus na sua história? Isso é uma coisa que o cristão verdadeiro reconhece. Deus está agindo na sua vida, então glorifique a Deus, agradeça a Deus dizendo: Deus, na verdade eu não tenho porquê, mas eu quero te glorificar, eu quero parar de fazer perguntas por quê, mas eu quero começar a perguntar nas circunstâncias que eu estou vivendo, para quê o Senhor está permitindo isso, já que o Senhor tem triunfos para mim. Senhor, eu sei que o Senhor me ama e eu quero te glorificar porque o Senhor está me conduzindo em triunfo. Essa é a primeira marca. Se você é um falso crente, você vai dizer: mas eu não ganhei o dinheiro que eu esperava ganhar. Não fui aprovado no concurso que eu esperava ser aprovado. Eu não consegui as coisas que eu queria. E você começa a se lamuriar, mas o crente autêntico entende que Deus tem propósitos nas circunstâncias que Ele permite que você passe. E Deus está conduzindo a sua vida em triunfo. Nos propósitos de Deus para a sua vida. Em segundo lugar, a segunda marca. Segunda característica marcante de um crente autêntico. Um crente autêntico é um bom perfume de Cristo. É um bom aroma de Cristo. Leio agora numa outra versão: manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É relativamente fácil entender essa expressão. A Bíblia diz que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, nós que somos salvos. Sabe por quê? Porque a nossa vida, quando é vivida na presença de Deus, submisso à vontade de Deus, essa vida abençoa pessoas. É exatamente isso. As pessoas começam a ver o agir de Deus na nossa vida. Às vezes veem o seu agir diante de uma situação de contrariedade e ficam prestando atenção à sua reação. E a sua reação como crente é diferente da reação de um incrédulo. E você não disse nada, mas aquilo que você reagiu deu um testemunho que você é uma pessoa diferente e tem o Espírito de Deus, e Deus está orientando a sua reação. E isso
sabe, faz com que as pessoas fiquem interessadas em saber por que você age diferente delas. E elas começam a perceber que você é diferente, você é o bom perfume de Cristo. Só que ele não está falando só de fragrância boa, mas ele está falando de fragrância ruim. Ele não está falando só de Poison, Chanel número 5, J'adore, Allure. Ele está falando também de cheiro de morte. Alguém que esteve no Havaí, e algumas culturas parece que as pessoas não gostam de tomar banho. E ele disse, olha, eu quando estive no Havaí, eu achei que as pessoas não gostavam de tomar banho. Espero que você goste. E ele disse que há um lugar lá chamado Corredor da Morte. Imagina você. É um lugar em que as pessoas param para conversar. E se você parar para conversar ali, você vai sentir todos os cheiros ruins do mundo. Porque eles vão se manifestar. E o amigo disse que quando ele parava ali, ele fazia o maior esforço para prender a sua respiração e conseguir ficar o maior número de tempo com a respiração presa. Porque ali não havia cheiros bons, só havia cheiros ruins. Mas nós temos uma coisa chamada memória olfativa. Isso é impressionante. Você está a 2.000 quilômetros da casa da sua avó, e quando fala da sua avó, você tem lembranças olfativas do cheiro da comida da vovó, ou do cheiro da comida da mamãe. E é interessante que a Bíblia diz que nós somos considerados por Deus o bom perfume de Cristo para os que se salvam e cheiro de morte para os que se perdem. Um pastor, no dia de um sepultamento de um velho pastor, apareceu no funeral. Ninguém o conhecia. E as pessoas ficaram assim, quem é, quem é? Souberam que aquele homem era um pastor. E no final, esse homem que saiu de longe veio abraçar aqueles familiares daquele pastor que havia falecido. E aquele homem que viajou tanto tempo disse assim, eu vim para cá porque eu não podia faltar a esse funeral, eu não sabia que o pastor estava doente, senão eu teria vindo visitá-lo doente. Mas eu soube a tempo do seu funeral, eu nunca conversei com ele, mas eu era muito menino. E um dia ele foi pregar lá no interior de Minas Gerais. E eu me lembro até dos hinos que foram cantados naquele culto. Eu me lembro da mensagem que esse pastor pregou há 50 anos atrás. E quando ele pregou o Evangelho, a mensagem do Evangelho entrou no meu coração. E eu entreguei minha vida a Jesus. E eu nunca consegui ficar longe do Evangelho. Sabe por quê? Porque um dia eu senti a fragrância do bom conhecimento de Cristo na vida desse homem e nas mensagens que ele pregou. Isso me atraiu a fé, isso me prendeu, a ponto de eu tomar a decisão de seguir a Jesus. É por isso que eu estou aqui. Eu precisava testemunhar de como esse homem foi bênção na minha vida. Você está entendendo o cheiro de vida? Agora preste atenção, há um lado ruim da coisa. Nós também somos o cheiro da morte para a morte. Sabe por quê? E a gente fala isso com muito pesar. Porque há pessoas que ouvem o Evangelho, sentem a fragrância do Evangelho, mas elas não entregam a vida a Jesus. Já contei aqui nessa igreja, lá para os idos dos anos 80, eu participei na abertura na Trans Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul.
E eu estava cobrindo um bairro em que eu evangelizava de segunda a segunda naquele bairro. E um dia bati num prostíbulo. E cheguei lá e veio atender a Valéria. E eu comecei, junto com o meu colega, a falar de Cristo para ela. E comecei a falar de Cristo, aquela mulher começou a chorar, disse, eu preciso disso, mas eu não posso. Você pode voltar aqui amanhã? Falei, posso. Voltei lá, eu e o Walter, voltamos lá. Ela abriu a porta, eu comecei a falar de Jesus, falei de Jesus para ela, o Walter vinha e falava também. Ela outra vez começou a chorar e disse, eu preciso disso, mas eu não posso. Pode voltar aqui amanhã? Resumindo, nós voltamos 3 vezes falando de Cristo e tentando falar de uma outra maneira. E aquela mulher, as 3 vezes, derretia-se em lágrimas. E ao mesmo tempo, seu coração dizia, eu estou tão amarrada, eu preciso disso, mas eu não consigo. Você está entendendo? Pessoas que sentem a fragrância de Cristo, têm o olfato de Deus, sentiram a fragrância de Deus, mas o cheiro de vida não entrou no coração deles. E a imagem que o apóstolo Paulo evoca está intimamente ligada a um acontecimento comum em Roma. O Império Romano ia para as suas guerras, seus soldados iam com seus esquadrões, e quando eles voltavam vitoriosos da guerra, eles traziam os despojos, mas também traziam os inimigos escravizados. Primeiro vinham os generais vitoriosos, os comandantes vinham na frente, os soldados vinham atrás, a cidade inteira, então os saudavam, cumprimentavam aqueles heróis, jogando flores, jogando perfumes. Os sacerdotes acendiam incensos. Era um dia de muita festa em Roma, o exército vitorioso chegara. Mas lá atrás desse cortejo, lá bem atrás, nas últimas fileiras, vinham os derrotados, os escravos, os que foram poupados, os prisioneiros de guerras acorrentados. E aquele cheiro que saía da multidão, jogando perfume, incenso, que era usado para celebrar e receber os vencedores, era o mesmo cheiro que chegava nas fileiras de trás para aqueles que iam morrer. O mesmo cheiro que para um simbolizava vida, vitória, alegria, para outros era o cheiro da morte, da prisão, da condenação, do caos, da dor, do sofrimento. É isso, irmãos, é disso que Paulo está se referindo. E essa é uma marca inconfundível. Quem tem a presença de Deus na sua vida vai exalar o perfume de Cristo. Não sei se já aconteceu com você em chegar a um determinado lugar, talvez uma repartição pública, e você ficar esperando. Repartição pública é esperar mesmo. Aí você fica esperando e você observa uma pessoa. E você fica acompanhando aquela pessoa, a pessoa nem está te vendo direito, mas daqui a pouco você fala assim, acho que esse cara é crente. Já teve isso? Acho que essa pessoa é crente. A pessoa tem um tipo de agir, às vezes a maneira como ele falou com o outro, e você começa a achar, acho que esse sujeito conhece Jesus. Aquela pessoa que você não conhece, mas alguma coisa nela está revelando Jesus. Muitos anos atrás, David Livingstone, um médico londrino, que era também um bom músico, um bom pianista, consagrou a sua vida a Deus e foi para o interior da África para servir aos nativos africanos. E foi servir a Deus numa situação de muita pobreza e escassez mesmo. Ele deu a vida ali até a morte, mas trabalhou em favor daquelas pessoas. Tempos depois da sua morte, outros missionários foram para lá, e em determinado dia chegaram numa tribo e falaram de Deus, falaram de Jesus. Disseram que Jesus tinha se tornado o homem que viveu uma vida de serviço e amor,
e morreu pela humanidade. E de repente um daqueles ouvintes disse assim: olha, esse Jesus já esteve aqui. Esse Jesus já esteve aqui com a gente. E eles foram checar no final de quem eles falavam. Sabe de quem eles falavam? De David Livingstone. Eles identificaram o comportamento dele com a figura de Jesus. Essa é outra marca inconfundível de um autêntico discípulo de Jesus. Se manifesta o cheiro de Cristo por onde ele passa. Terceiro lugar. Terceira característica inequívoca de um discípulo de Jesus Cristo é uma integridade irrefutável. Versículo 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Paulo diz assim: não mercadejamos a palavra de Deus. Na versão que eu li inicialmente, não somos mercenários da palavra de Deus. Sabe o que é mercadejar aqui? Mercadejar é você vender um produto que as pessoas compram, mas logo se decepcionam com ele. Sabe aquele produto maravilhoso que você vê na televisão? É um descascador de batatas, anunciado na TV. E aí aparece um homem com uma tremenda habilidade, tirando facilmente todas as cascas de batata do mundo. É tudo muito fácil, e você vê aquilo e diz assim: eu preciso de um negócio desse. Eu preciso de um descascador de batatas. E aí você encomenda, e quando chega à sua casa, ele nunca funciona. Sabe aquela máquina de pintar que torna você o melhor pintor do mundo? Sabe aquela coisa fácil, os pintores de paredes vão morrer de fome após a sua incrível descoberta? E aí, fascinado por esse anúncio, você vai lá e compra, e você se decepciona, pois é difícil pra caramba pintar daquela maneira com aquela máquina. Você já tentou, borrou tudo, se sujou todo e não pintou nada. Sabe aquela furadeira que o cara fortão fura tudo quanto é muro e parede? Você compra aí, você não sabe nem como vai ligar a furadeira. Você esqueceu que tinha de comprar a furadeira, mas precisava também de comprar aquele cara fortão, pois para fazer aquele serviço, porque senão você não vai fazê-lo. Isso é mercadoria falsa, isso chama-se propaganda enganosa. Você comprou na Feira do Paraguai, e a pergunta do vendedor, você fez a pergunta: qual é a garantia que esse produto vai funcionar, meu senhor? E ele responde: la garantia sou eu, senhore. E você viu que está lascado. Está entendendo? Há muitas pessoas fazendo isso com a palavra de Deus. Há muitas pessoas mercadejando a palavra de Deus. E aí eles anunciam um evangelho cor-de-rosa, você vai ficar fortão, ricão, saudável, vai ficar maravilhoso. E aí você leva esse evangelho para a sua casa e ele não funciona. São cantos de sereia, não funcionam. É banha de cobra, não funciona. E aí o evangelho que eles pregam não funciona, sabe por quê?
porque o que foi vendido para você não é evangelho. E aí você vai descobrir que algumas pessoas mercadejam um evangelho que não funciona. E o apóstolo Paulo, nós não fazemos isso porque essa não é a nossa característica. Gente que vive no cristianismo autêntico não mercadeja a palavra de Deus. E aí você vai descobrir pessoas assim. O cristianismo autêntico tem uma marca: integridade que não se pode refutar. As pessoas não vão poder dizer, isso aqui não presta. Porque aquilo que você disse, porque aquilo que você testemunhou baseado na palavra de Deus, vai funcionar porque é simplesmente a palavra de Deus. A pessoa pode levar esse evangelho para casa, isso vai dar certo porque vem realmente de Deus e Deus preza e honra a sua palavra. Eu cresci no evangelho e tenho procurado andar na presença de Deus. Fui ensinado a ler a Bíblia. Me ensinaram também a ir com muita frequência, muita regularidade à igreja. Praticamente em toda a minha vida só falto à igreja se estiver doente ou de férias. E não é porque sou pastor, não. Fazia isso antes de ser pastor. Mas aprendi a me envolver com coisas de Deus. E, graças a Deus, eu tenho procurado viver no caminho do Senhor. Eu já me arrependi algumas vezes de algumas decisões que eu tomei. Mas nunca me arrependi de ter aplicado o Evangelho de Jesus Cristo na minha vida. Todas as vezes que eu obedeci ao Evangelho, eu tive vitórias incontestáveis na minha vida. Os irmãos sabem que eu tenho uma grande virtude, eu torço pelo Bangu. E eu me lembro que quando o Bangu perdeu o campeonato nacional, eu voltei para casa triste, mas voltei muito triste comigo. Porque eu não sabia que eu amava tanto o Bangu. E eu voltei, Jane já estava dormindo, e eu sentei na ponta da cama e disse para Deus, Deus, eu estou decepcionado comigo porque eu não sabia que eu amava tanto o Bangu. Isso foi lá em 1985, tá? Século passado. E eu falei naquele dia, eu era novo, eu disse, Deus, eu não sabia que eu amava tanto o Bangu. Eu tenho vivido no Evangelho e eu tenho me decepcionado com amigos, tenho me decepcionado com pessoas que eu levava muito a sério, tenho me decepcionado com instituições e hoje me decepcionei com o Bangu. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu sou de Jesus já há um tempo. E eu nunca me decepcionei com Jesus. Jesus talvez já tenha se decepcionado comigo algumas vezes, mas eu nunca me decepcionei de ser de Jesus. Irmãos, é exatamente isso, tá? Toda vez que eu obedeci ao Evangelho, eu vivi vitórias incontestáveis pela graça de Deus, porque eu sou bom, não. Porque o Evangelho que eu conheço, que eu prego e procuro viver, não é uma mercadoria feita no Paraguai. Desculpem os paraguaios. Quando falamos do Evangelho de Cristo, da salvação que Cristo dá, nós estamos falando de uma coisa que você pode levar para a sua casa. Esses princípios vão funcionar. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Ele vai cumprir a sua palavra de forma irrevogável. E essa é a terceira característica de um cristianismo autêntico, de um cristão autêntico. Nós falamos de Cristo na presença de Deus, nós falamos com sinceridade a palavra de Deus, e a palavra sincera, como os irmãos sabem, é muito sugestiva. Vou repetir porque alguns podem não saber, sincero é sem cera.
Antigamente as pessoas vendiam móveis e aplicavam cera para disfarçar os nós, os buracos, as imperfeições da madeira. E então eles passavam a cera, deixavam-na secar e colocavam tinta por cima, e aquilo ficava parecido com madeira e ficava uma beleza. As pessoas compravam, por exemplo, estantes bonitas, levavam para casa, e se as colocassem perto da lareira, o fogo do calor fazia a cera se derreter e todos começavam a ver os buracos e os defeitos. E o apóstolo Paulo diz que nós não fazemos isso, porque há um princípio irrefutável na vida de um cristão. Falamos da parte do próprio Deus. Pregamos a Bíblia. E algumas vezes, pregando a palavra de Deus, eu já tive reações interessantes. As pessoas ouviram eu expor a palavra e algumas pessoas chegaram para mim e disseram: eu não gostei do que o Senhor falou. E eu vou dizer para o irmão, se o irmão gosta ou não gosta, eu preciso pensar, eu estou falando a palavra de Deus? Porque se eu estou falando a palavra de Deus e você não gosta, tá? Isso nunca vai deixar de ser um princípio da palavra de Deus. Mesmo que você não goste. E isso vai ser aplicável na sua vida e na vida de qualquer um, porque é a palavra de Deus. E será aplicável em todos os contextos. Nós não precisamos gostar, mas nós temos de obedecer. Outras pessoas, certas ocasiões, me disseram: pastor, eu não gostei, mas era o que eu precisava ouvir. Há outras que já me disseram: eu não acredito nisso que você pregou. Aliás, eu conheço um pastor que me disse que um cineasta, um jovem cineasta do Rio de Janeiro, começou a frequentar a sua igreja porque começou a namorar uma jovem da igreja. E um dia procurou o pastor no gabinete pastoral e disse: pastor, eu daria tudo para crer nas bobagens que o senhor crê. E o pastor olhou para aquele jovem com compaixão e disse o seguinte: meu jovem, se eu soubesse que estava pregando uma bobagem e que o evangelho de Cristo é uma grande bobagem, eu já teria largado isso há muito tempo. E eu ia vender machixe na feira. Mas eu gasto toda a minha vida, e se tivesse duas, eu continuaria gastando e pregando o evangelho, me consumindo por ele, porque o evangelho é a verdade de Deus e o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque nós pregamos a Cristo e Cristo crucificado. E nós falamos as verdades e as verdades de Deus. E nós estamos pregando a palavra de Deus, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O nosso compromisso aqui, como pastor, como professores da escola dominical, nos cultos, nos grupos, nos lares, em todos os lugares é um só: dizer o que Deus disse. Nós temos de ter postura daqueles profetas do Antigo Testamento e dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Se você vai gostar ou não, isso não é nosso problema. Eu não sou chamado para ser relações públicas do reino de Deus. Eu também não sou um animador de auditório. O meu papel é dizer a verdade de Deus, na presença de Deus. E se eu conseguir, é o que eu tento fazer, falar exatamente aquilo que a Bíblia diz, eu vou continuar pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque eu não mercadejo a palavra de Deus. Eu não falo coisas para agradá-lo. Porque eu sei que não vão funcionar. Eu não sou um mercador de ilusões.
O meu papel aqui e de outros irmãos queridos que ensinam aqui é comunicar o pensamento de Deus a vocês da forma mais clara possível. E eu desejo que vocês a entendam e desejo que vocês sejam salvos. Em outra palavra, eu quero ser o bom perfume de Cristo. Essas são as 3 marcas de um cristão autêntico. Ele tem um sucesso constante em Cristo pela ótica de Deus. A sua vida está sendo encaminhada todos os dias. E a sua vida está sendo conduzida em triunfo para os propósitos de Deus. Em segundo lugar, ele é chamado por Deus para ser o bom perfume de Deus. Exale esse perfume de Cristo por onde passar. E então deixe que essas pessoas sintam a presença de Jesus na sua vida. Terceiro lugar, quem é de Cristo não falsifica a palavra. Fala com amor, mas fala a verdade, fala com sinceridade. Anos atrás, apareceu na TV um homem que era um especialista em notas de dólares falsos. Notas falsas. E algumas falsificações são muito bem feitas. Mas aquele homem pegava aquelas notas e dizia, são falsas. Pegava, você dava uma, ela disse, essa é verdadeira. Pegava outra, essa é falsa. E ele tinha uma facilidade muito grande em distinguir a falsa da verdadeira. E aí ele contou várias histórias naquele programa de TV, e o entrevistador perguntou, como é que você faz para conhecer as notas falsas? E ele disse, eu não conheço nenhuma nota falsa. Eu só conheço a nota verdadeira. Eu já fiz estudos profundos de pormenores da nota verdadeira. O que eu conheço é a nota verdadeira. E quando me pego, e quando me bate, quando me dão uma nota que não é verdadeira, eu sei que é falsa. Irmãos, é isso. O cristianismo autêntico é gente que sabe que Deus tem um propósito para a sua vida e sabe que em Deus, em Cristo, Deus está conduzindo a sua vida em triunfo. Cristianismo autêntico é aquele capaz de se tornar, faz a pessoa se tornar um bom perfume de Cristo. Ele é capaz de se tornar atraente para a salvação. E é capaz dessa mensagem perturbar aqueles que estão cheirando, mas não querem Cristo. O cristianismo autêntico tem uma integridade, a pessoa tem uma atração pela verdade, tem uma atração pelas coisas certas. Ele tem uma integridade, uma honestidade irrefutável. Agora, o meu desafio para você é o seguinte: que Deus o abençoe, que Deus o ajude. Se você é cristão, se você se diz cristão, que Deus o ajude a viver esse cristianismo autêntico. Que Deus nos abençoe.